Graça e paz. A graça é uma palavra tão importante, né? Tão importante a graça e a paz. Era a saudação que o apóstolo Paulo dava para as igrejas. Graça e paz. No capítulo 2 da Epístola aos Efésios, do versículo 11 até o 22, está escrito assim: Efésios capítulo 2, do versos 11 ao 22. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus, em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Nós te agradecemos, Pai amado e querido, o privilégio que temos de ter a Tua palavra na nossa própria língua, descobrirmos através dela quanto o Senhor nos ama, a ponto de ter deixado que crucificassem Jesus naquela cruz, para Ele nos atrair no corpo dEle, nos levar à crucificação com Ele, à morte com Ele, à sepultura com Ele, mas o Senhor ressuscitou-o dos mortos e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos deu o Espírito Santo para nos guiar nos Teus caminhos. Nós estamos entregues à direção do Espírito Santo para que Ele ministre a palavra a cada um de nós. E o Senhor revele Jesus a cada um de nós. É em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém. Nós estamos no mês de maio. Eu falei que nós íamos fazer alguns estudos sobre família. Família, nós sabemos que foi edificada por Deus.
Deus estabeleceu a família lá no Jardim do Éden. E dali para cá foi feito como Deus fez lá. Então sempre um homem e uma mulher casam-se e formam uma família. E esta família, então, quando os filhos crescem, cada um vai para um lado, constitui outra família. Daí formaram os lugarejos, dali dos lugarejos formaram uma cidade. Começou assim e assim está acontecendo. Então, por que o mês de maio é consagrado às famílias? Porque naquele tempo que foi estabelecido este dia, então era mês de férias lá nos Estados Unidos. Então eles saíam com os filhos, passavam dias aí fazendo piquenique, conversando e etc. Então foi determinado o mês da família. As moças resolveram casar no mês de maio. Aí criou-se o Dia das Mães no mês de maio. Então é uma tradição religiosa que não tem nada a ver, porque a família de Deus, todo dia é dia da família, não é só no mês de maio. Não, todos os dias a família de Deus deve meditar na palavra de Deus, conversar com seus filhos e se edificar pela palavra de Deus. Então, no mundo atual, nós temos dois tipos de família. Uma família de Deus e uma família do diabo. A família de Deus não é privilegiada por isso que é família de Deus. Não. A família de Deus pode ser qualquer um que deixar a família do diabo, acreditando na promessa que Cristo fez de nos atrair no corpo dele e passar então a pertencer à família de Deus. Só que essa mudança só é possível quando a pessoa se humilha ela mesma, reconhece que está perdida, busca então a fé para crer que Cristo atraiu ela no corpo dele, essa passa a pertencer à família de Deus. Então aqui, quando nós estamos meditando neste texto aqui, nós ficamos pensando, por que agora a família de Deus? Mas ele começou no versos 11, mostrando para nós que devíamos lembrai-vos de que vocês também eram da família do diabo, separados da vida de Deus, sem esperança, mas aí pela fé, na promessa que Cristo fez, acreditando que Jesus é a pedra angular, vocês então passaram a pertencer à família de Deus, edificados sobre a doutrina dos apóstolos. Então os apóstolos pregavam a ressurreição em Cristo Jesus. Por que eles pregavam a ressurreição em Cristo Jesus? Porque os judeus não acreditavam em ressurreição. Então eles mostraram aí no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versos 2, eles estavam mostrando ali que os discípulos estavam pregando a ressurreição em Cristo Jesus, não a ressurreição de Cristo só. Ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Então já estava ali sendo pregada a ressurreição da pessoa junto com Cristo, para passar então a pertencer à família de Deus. Então, a família de Deus sempre foi perseguida pela família do diabo. Os filhos de Deus sempre foram perseguidos. Há uma ilusão
de que filho do diabo é amigo de filho de Deus, mas isso é apenas ilusão. Não existe uma amizade entre um e outro, não. Os dois filhos de Abraão não se deram, né? Dois filhos de Abraão, um era filho da promessa, o outro era filho da força. Então, o filho da força, que era representando o ímpio, o filho do diabo, ele não se deu com o filho de Abraão, Isaque, que era da promessa. Então, isso tem acontecido e vai continuar acontecendo. As guerras ali no Oriente, etc., é só por isso, não tem outro assunto. Então, é a família de Agar que foi posta para fora e lá ela criou, então, este ambiente, né? Então, a família de Deus, ela tem uma perseguição constante. A família de Deus, que eu já disse que não tem nenhum privilégio, que qualquer pessoa deve. A família de Deus, ela é uma família representando aqui na terra a obra gloriosa que Deus fez pelo mundo através de Jesus. Então, é um privilégio glorioso a pessoa ser da família de Deus, marido e mulher, e com a bênção gloriosa de Deus, educar os filhos nos caminhos de Deus. Nós vemos aqui que, atualmente, os da família de Deus também têm sofrido algumas coisas, mas é para edificação e para lembrar de algum erro que foi cometido. Então, os filhos do diabo, o que eles têm? Eles ensinam os filhos de Deus as coisas ruins, tá certo? Os filhos de Deus devem ensinar para os filhos do diabo as coisas boas, né? Mas por que o senhor está falando filho do diabo? Porque Jesus falou no capítulo 8 do Evangelho segundo João, verso 44, que aquelas pessoas que ainda estavam no pecado original tinham como pai o... Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então o pai deles, né? Deles de quem? De todo aquele que ainda está no pecado adâmico. Tá? Aí, qual é a diferença? A diferença é que aqueles que acreditam, aqueles que acreditaram e acreditarão na promessa que Cristo fez de nos atrair no corpo dele, quando ele fosse levantado na cruz, estes então passam a serem filhos de Deus, deixando então o senhorio de Satanás e passando ao senhorio de Jesus. Então, estas pessoas não têm nenhum privilégio a não ser o privilégio de ter crido com a fé que Deus dá. Não é uma fé própria, senão sobraria alguma coisa para nós, né? Nos gloriarmos. Mas é uma fé que Deus dá, então é tudo dele. Tá certo? Deus dá a fé, Deus fez a obra gloriosa quando cremos que Cristo nos atraiu. É isso que nós lemos lá no capítulo 5, verso 17 do Evangelho, da segunda epístola de Coríntios. Então, estas pessoas estão sendo geradas por Deus. Quais pessoas? Todos aqueles que acreditaram, estão acreditando e acreditarão. Então, estes são gerados por Deus, passando então a ser membros da família de Deus. E assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo.
Então, só para os que estão em Cristo. Qual é a diferença? É que para estar em Cristo, a pessoa precisa se humilhar, reconhecer que está perdida, pedir fé a Deus, e Deus dá fé para ela crer que foi atraída no corpo de Cristo. É o contrário daqueles filhos do diabo que são soberbos e não acreditam na palavra de Deus. Então, é o contrário. Quando Jesus falou que eles tinham por pai o diabo, é porque eles não creram que foram justificados do pecado através da morte no corpo de Cristo. Então, eles estavam no pecado original. Então, todo aquele que está no pecado original, ou seja, não foi justificado por Deus, continua sendo da família do diabo. Apesar de não querer, apesar de ficar bravo, mas não tem, só tem dois pais. O pai da letra minúscula, que é aquele do capítulo 4 de 2 aos Coríntios, né? O pai da letra minúscula e o pai da letra maiúscula, que é o pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e nosso Pai. O que está escrito lá? O Deus desse século, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, o Deus deste século é letra minúscula. Toda a Bíblia Sagrada deve ter letra minúscula neste Deus aí. Então, esse é o Deus que está dirigindo o mundo. É o príncipe deste mundo atual. E os filhos dele, ou seja, da família dele, é aqueles que ensinam as crianças, os filhos de Deus, às vezes, né, as coisas erradas. E como, por exemplo, oferece droga, oferece cigarro, oferece bebida alcoólica, ou ensina a roubar, a mentir, prejudicar as pessoas. Então, é isso que agrada ao diabo. Então, nós precisamos, como família de Deus, orar a Deus constantemente, ensinar os nossos filhos. Então, é uma responsabilidade muito grande. Não é um privilégio apenas, não. Todo privilégio exige um sacrifício, uma responsabilidade. Então, os pais devem orar pelos seus filhos e ensiná-los. Não adianta orar sem ensinar, não. E não adianta ensinar sem viver, não. Então, além de ensinar, a pessoa tem que viver aquilo que ela ensina para os filhos. Porque os filhos têm os pais como modelo de vida. Tá certo? Agora não, mas até recentemente as meninas gostavam de bonequinha, nem que fosse de pano. As meninas gostavam de fogãozinho, de panelinha, essas coisinhas. Os meninos gostavam de caminhãozinho, de arco, de barril. Não importava o que fosse, de madeira, mas queria ser aquilo que o pai é. Então, além de ensinar as crianças como viver neste mundo, tem que ensinar também como ser salvo da condenação eterna. Os pais têm este privilégio. O mês da família, que bom, né? Sim, senhor. Mas lembre-se de que os seus filhos é uma bênção que Deus deu para vocês e que um dia este Deus vai prestar conta para vocês. Vai pedir que vocês prestem conta a Ele. O que você fez com o presente que eu te dei? Então nós estamos vendo que batalha que as famílias estão tendo com filhos drogados, com filhos aí vagabundo que não trabalha 30, 40 anos nas costas dos pais e enfrentando o pai, a mãe, até matando, sabe? Então isso é um modelo dos filhos do diabo, os quais nós precisamos mostrar para os nossos filhos que isso leva a pessoa para o fogo eterno. Então, só falar adianta? Não.
tem que orar, levar os filhos a conhecer a Bíblia, orar junto com eles, ler a Bíblia junto com eles. É difícil nesta época que nós estamos vivendo, uma época de tanto trabalho, é difícil, mas é uma exigência. A Bíblia Sagrada pede que nós façamos isso, porque os filhos estão aí no mundo porque nós colocamos. E agora, eles têm culpa de não saber as coisas boas? Se os pais não ensinam, eles não têm culpa, porque o mundo só ensina as coisas ruins. Se eles pedem para os pais explicação sobre algum problema e os pais não têm tempo de ensinar, eles vão para o mundo e o mundo ensina errado. Então, é um privilégio muito grande ser pai, ser mãe, mas exige um sacrifício, porque nós temos muitos adversários, muitos, é adversário das novelas, adversário de filmes, é tantos adversários que nós temos, é celular, é televisão, os próprios filhos do diabo, é a escola, tudo isso traz batalha para os nossos filhos. Eles serão discriminados, logo serão discriminados pelos filhos do diabo. Então, mês da família não é só o mês de maio. Não ensine seus filhos só no mês de maio, não. Ensine-os sempre, sempre ensinando. Responda as perguntas que seus filhos têm. Não tapeia eles com respostas erradas, não, porque depois eles vão descobrir que você mentiu. E ensina-os a não mentir. Então, é complicado, né, pastor? Isso é muito complicado. Tem um livro que chama A Arte de Educar Filhos. Seria bom você comprar se você quer, né, ter uns filhos bem orientados. A arte de educar filhos é uma arte. Então não são somente privilégios, amados. Não. São compromissos. Compromissos dados por Deus. Não é? Quando ele mostra ali em Efésios, capítulo 6, versos 1, 2, 3, não sou eu que estou falando, não, é Deus que orientou pelo Espírito Santo para que os filhos vivam bem. Se os filhos fizerem aquilo que o mundo ensina, eles vão viver pouco e viver mal. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoquei vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, nós temos aí o ensino para os filhos e para os pais também. Os pais não podem provocar os filhos à ira. Como é que provoca os filhos à ira? Aquilo que eles fazem bem feito, você acha que está errado. Tem pai que os filhos tiram nota 80, ele fala, fulano tirou 100. E nunca dá uma palavra de elogio para os filhos. Então está provocando a ira nesse filho. O filho está certo, mas o pai acha que está errado só para magoar o filho. Então nós temos que ter um jogo de cintura. É difícil? Muito difícil. Claro que quando Jesus falou no capítulo 10 de Mateus, verso 36, ele estava falando com famílias que não ensinam os filhos o caminho do céu e do mundo. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Deixa de disciplinar, deixa de pôr limite, deixa de elogiar. Ele vai ser seu inimigo. Não pensa que deixar fazer o que quer vai ser amigo, não. Vai ser inimigo. Então, os filhos do mundo, os filhos do diabo,
quer o mal dos filhos de Deus. Não tenha dúvida. Isso é tanto adulto como mulher, homem, criança, adolescente. Não tenha dúvida. Eles têm inveja do seu modo de viver. Então, esta inveja leva-os à crítica. E isso tem magoado muita gente, levado muita gente, né, para o crime. Quando a gente vai fazer trabalho na cadeia, como eu ia, quantos tem ali que é tudo da família de crente? É Mateus, é Lucas, é Marcos, é tudo nome bíblico. Está lá, preso. Porque achou que pondo o nome da Bíblia ia resolver o problema. É como às vezes a pessoa vem aqui apresentar um nenê, eu sempre falo, isso não substitui o ensino de vocês para ele crescer, conhecendo o caminho do céu e o caminho do mundo também. Não é só o caminho do céu, nós precisamos ensinar tudo, inclusive mexer com finanças. Tem família que os filhos vão trabalhar e deixa o dinheiro com os filhos, pensando que está agradando os filhos, está errado. Pegue o dinheiro, dá uma importância para ele, só para ele ir aprendendo a mexer com dinheiro. Porque se você deixa ele com o dinheiro que ele ganha, ele não sabe mexer com dinheiro, ele não precisa pagar água, não precisa pagar a luz, não precisa comprar gás, ele vai só gastar o dinheiro à toa. Então é preciso também educar os filhos na parte financeira. Então é ensiná-lo no mundo, ensinar como passar num sinal vermelho. Quantos filhos chamam a atenção dos pais cristãos quando passa no sinal vermelho? Pai, o senhor passou no sinal vermelho. Papai, você entende? Está dando um mau testemunho. Então não é só falar? Não. Falar, ensinar, viver e orar. Isso tem que acontecer entre o marido e a mulher. Não é só um nem o outro. Marido e mulher têm uma empreitada durante 18 anos a ensinar os filhos. Puxa, 18 anos, até ele ficar de maior. Até você falar bem agora, você vai voar. Tá certo? Então, são coisas que aqui nós estamos aprendendo. Família de Deus, família do diabo. Que comunhão pode ter as trevas com a luz? Não pode ter comunhão. Então, aqueles que vivem nas trevas vai ensinar as coisas erradas. O que vive na luz vai ensinar coisas boas. Se os pais ensinou e está vivendo o que ensina. Então, amados, quando ele está mostrando para nós aqui, assim que já não sois estrangeiros do céu, não. Nem forasteiros do céu, não. Mas concidadão dos santos e da família de Deus. Agora vocês são herdeiros. Por quê? Porque nasceram do Espírito. Creram que Cristo te atraiu e Deus te gerou, espiritualmente falando. O mundo aqui agora não te pertence mais. Não. Eu falei com um pastor hoje, lá de Goiânia, onde nós estivemos. Como é que o senhor está? Eu falei, estou bem, graças a Deus, tudo bem. Então, quando é que o senhor vai pregar? Até Deus achar que está bom ou a igreja me dispensar. Mas mesmo a igreja me dispensando, eu vou para outro lugar. Não vou ficar sem pregar, porque é a única coisa que eu estou fazendo aqui neste mundo. É pregar o Evangelho de Cristo. Isso me agrada e é bom para o reino de Deus. Pastor, mas as coisas estão no fim, né? Está no fim, mas temos que mostrar o caminho do céu, meu caro. Se não mostrar o caminho do céu, só ficar reclamando, não vai adiantar nada. Então, para de murmurar e pregue a palavra para esse povo. A palavra não, o Evangelho de Cristo, tá? Faça-os conhecer o caminho do céu.
Isso é um privilégio de todo nascido de novo. Senão Jesus não teria dito lá em Atos capítulo 1, versos 8, que era para nós sermos testemunha em todo lugar. Ele não teria dito, não. Mas se ele falou é porque é necessário. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samária e até os confins da terra. É em todo lugar, não há um esforço. Não. Não há um esforço para... É uma vida cristã normal. Não há um esforço. Qual é o esforço que o canarinho faz para comer o peixe? Nenhum. Qual é o esforço que o urubu faz para comer carniça? Nenhum. É próprio da natureza. Agora você tem a natureza divina? Tenho. Então você é onde você estiver. Ou é só na igreja? Não. É em casa também, junto com os teus filhos. É passeando junto com os teus filhos, é ir trabalhando, é ir na escola. Então ele está dizendo para ir em todo lugar. Tá certo? Por quê? Porque agora ganhou a natureza divina. Segundo Pedro, capítulo 1, versos 2 e 3, ou 3 e 4. Então, é a natureza, não é o esforço. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e grandes promessas, para que por elas vos tornei co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. É a natureza que livra. Você prestou atenção aí? Não é o seu esforço. Não. É a natureza. Então agora você tem a natureza divina, precisa fazer força para tê-la? Não. Se você ganhou, é. E aonde? Em todo lugar. Em todo lugar você tem a natureza divina, no palavreado, no negociar, no comprar, no vender. Né? Você tem a natureza divina. Eu estava falando hoje com uma pessoa, eu disse, olha, a raça de pessoa que me deixa com muito problema para fazer negócio é crente. Eu gosto de fazer negócio com filho de Deus e com japonês. Japonês não dá prejuízo para ninguém. Agora, o crente é perigoso. Ele acha que tudo é igual. Né? É meu irmãozinho, então empresta o dinheiro e tem logo. É meu irmãozinho, você assina o título e não recebe mais. Agora, o Filho de Deus, não. O Filho de Deus tem palavra. Agora, quem é o Filho de Deus? O que nasceu de Deus, claro. Né? Você não pode ser filho do Silvio Santos. Né? Tem gente que gostaria de ser, que ele tem bastante dinheiro, mas não é. Você não nasceu do Filho Santo. Então, como é que a pessoa fala que é filha de Deus e não nasceu de Deus? É mentira, então. Não conhece 1 João 3,10. Então, filho de Deus são aqueles que são gerados por Deus. Filho do diabo é aquele que não nasceu de novo. Essa é a única diferença. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Também aquele que não ama seu irmão. Não ama, como é que faz? Continua enganando, não tem a natureza divina. Continua mentindo, continua roubando, não tem a natureza divina. Se não tem a natureza divina, continua sendo da família do diabo.
Então, aqui nós vemos, quando ele está falando no verso 14 e 15, por exemplo, ele diz: porque Jesus é a nossa paz. Ele é a nossa. Nossa de quem? Dos filhos de Deus. Ele é a nossa paz. Por quê? O que você acreditou? Eu acreditei que ele desfez a natureza maligna na sua carne lá na cruz. É isso. Quando ele me atraiu no corpo dele, ele me levou à morte com ele da velha natureza, aquele velho homem que se lê lá, né? É a natureza, para ganharmos a natureza divina na ressurreição com ele. Isso é difícil? Claro que não, desde que você seja humilde. Esse é o ponto mais difícil que tem. Qualquer pessoa que me pergunta, o que leva a pessoa para o inferno? A soberba. Então fala para os seus filhos, fugir da soberba, né? Que agora eles estão começando a batalha, vão ter muitas concorrências, vão enfrentar muitos problemas, mas com aqueles que estão em Cristo Jesus não tem problema. Quando a pessoa ganha a experiência do novo nascimento, ela está exatamente em Romanos 8:18, quando ela ganha a experiência do novo nascimento. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Não, esse está escorado, sabendo que vai desfrutar da eternidade com Cristo. Então os problemas que aparecem aqui no mundo para ele, esse não tem problema. Agora, o filho do diabo sofre muito. Porque sofre aqui, vai sofrer eternamente. Tá certo? Então, quando a pessoa está nesse nível, tá certo? Tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ela vai estar em Romanos 8:28. Aí sim, ela vai acreditar no que está escrito aí. Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Até as pequenas coisas, tá certo? Que acontecem para o nosso bem. E as grandes coisas também. As grandes coisas também. Quer dizer, eu vou socorrer uma pessoa que eu avisei que ia ter problema. Ele não creu, agora ele creu, nasceu de novo. E já Deus deu uma experiência para ele. E ele vai com calma, rapaz. Deus está experimentando onde é que você está escorado. Se é nas coisas que Ele dá, ou se é na palavra dEle. Então tenho por certo que as aflições deste tempo presente... Você está aflito? Ah, não, tá. Você está feliz? Estou. E com essa cara de chuchu-mucho? Então, se você está feliz, seja feliz. Seja feliz. Você está feliz? Ah, não estou. O que você queria? Eu quero ganhar na Sena, que tem bastante dinheiro agora para receber, né? Dizem que só o juro do dinheiro dá mais de 10 milhões por mês. Só o juro do dinheiro que está lá. Eu não quero esse dinheiro para mim, de jeito nenhum. Se você quiser me dar, eu não quero. Se você ganhar e quiser me dar, eu não quero. Tem um médico aqui, tinha. Eu conheci ele. Ele tinha um cliente, já meio de idade, que sofria do coração. E o velho ganhou na loto. E o filho falou, e agora? Vocês falaram que esse velho ganhou na loto, com esse problema que ele tem no coração, ele vai morrer.
Aí foi lá conversar com o médico. Falou, meu pai ganhou na loto, eu vou trazer ele aqui, o senhor prepara ele direitinho para ele, né, não tomar um choque grande assim. O Valdir não tem problema, que ele não tem choque com dinheiro, mas tem gente que tem. Então, pode trazer teu pai aqui. Aí levou o pai lá. Aí o médico conversou, fez o exame da pressão, né, coluna e tal, de praxe. Aí perguntou para o moço, para o velho, se o senhor ganhar na loto, o que o senhor faria? Ele falou, eu dava metade para o senhor. O médico caiu morto. Você entendeu? Isso é verdade. Hein? Ele era um médico da Santa Casa. Então, eu não quero esse dinheiro para mim não, meu irmão. Não quero. Pode ficar para você. Fica com ele, Sérgio. Fica com ele. O que você vai fazer se você ganhar? Peguei, hein? Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Você acredita nisso, amado? Acredita ou não? Não coça a barba não, que é verdade. A Bíblia é verdade, João 17:17, não foi eu que falei não. Porque eu sou recadeiro de Jesus, o que ele fala eu falo. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, é verdade. Está escrito? Está. É verdade. Nós te agradecemos, Pai, porque a tua palavra é a verdade. E ela nos ensina que os filhos que o Senhor nos deu são herança para nós. E nós estamos tomando conhecimento do que tem acontecido nas famílias, Senhor. Quantas famílias destruídas pelas drogas, quantas famílias destruídas pela bebida. O Senhor abençoe as famílias cristãs, Senhor, com a bênção gloriosa de saber educar os filhos, orar pelos filhos, ensinar e viver, Senhor, para que tenham filhos que vão ser teus filhos também. Dá-nos uma noite de paz, um feliz despertar na tua presença. Em nome de Jesus, amém. Amém. Graça e paz.